Neemias 12. Lista dos sacerdotes e levitas. Esta é a lista dos sacerdotes e levitas que voltaram do cativeiro com Zorobabel, filho de Salatiel, e com Josué, o grande sacerdote. Sacerdotes: Seraías, Jeremias, Esdras, Amoriá, Maluque, Atos, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginetói, Abias, Miamim, Maadias, Milga, Semaías, Joiaribe, Jedaías, Salu, Amoque, Ilquias e Jedaías. Estes homens foram líderes entre os seus colegas e sacerdotes no tempo de Josué. Levitas estavam encarregados no cântico de hinos de louvor os seguintes: Jesua, Benuí, Cadmiel, Serabias, Judá e Matanias. Os seguintes formavam o coro que cantavam as respostas: Baquemuquias e Uni e os seus colegas levitas. Josué foi pai de Joaquim. Joaquim foi pai de Eliasibe. Eliasibe foi pai de Joiada. Joiada foi pai de Jonatas. E Jonatas foi pai de Jadua. Quando Joaquim era o grande sacerdote, os seguintes sacerdotes eram chefes dos grupos de famílias de sacerdotes. Sacerdote, grupo de famílias: Meraías, Seraías, Ananias, Jeremias, Mesulã, Esdras, Joanã, Amoriá, Jonatas, Maluque, José, Sebaías, Adna, Arim, Elcai, Meraiote, Zacarias, Ido, Mesulão, Geniton, Zicre, Abias, Miniamim, Piltai, Moadias, Samua, Bilga, Jonatas, Semaías, Matinai, Jeoaribe, Uzi, Jedaías, Calai, Salai, Eber, Amoque, Asabias, Ilquias, Netanael, Jedaías. E de levitas foi feito um registro dos chefes de famílias de levitas e das famílias de sacerdotes durante a vida dos seguintes grandes sacerdotes: Eliasibe, Joiada, Joanã e Jadua. Esses registros terminou quando Dario era rei da Pérsia. No entanto, os chefes de famílias de levitas foram registrados somente até a época de Joanã, filho de Eliasibe. Os levitas foram organizados em grupos que eram dirigidos por Asabias, Serabias, Jesua, Binuí e Cadmiel. O coro estava dividido em dois grupos. Um grupo cantava e outro respondia. Nos hinos, os cantores davam graças a Deus de acordo com as instruções deixadas pelo rei Davi, homem de Deus. Estavam encarregados de tomar conta dos depósitos que ficavam perto dos portões do templo os seguintes guardas: Matanias, Buquias e Abadias, Mesulão, Talmon e Assub. Essas pessoas viveram no tempo de Joiaquim, filho de Josué e neto de Josadaque, e nos dias de Neemias, o governador, e de Esdras, o sacerdote e mestre da lei. Quando as muralhas de cidade de Jerusalém foram inauguradas, os levitas foram trazidos de todos os lugares onde estavam morando para que assim pudessem comemorar a inauguração com hinos de louvores e com música de harpas, de liras e de pratos musicais. As famílias de cantores levitas se juntavam e vieram dos lugares em redor de Jerusalém, onde haviam construído as suas casas. Vieram também dos povoados que ficavam ao redor de Netofa e de Bate-Gilgal, Geba e Asmavete. Os sacerdotes e os levitas purificavam-se a si mesmos
e também purificavam o povo, os portões e as muralhas da cidade. Eu, Neemias, mandei que as autoridades de Judá se reunissem em cima da muralha e os organizei em 2 grupos grandes para marcharem ao redor da cidade, dando graças a Deus. O primeiro grupo marchava para a direita, em direção ao portão do lixo. Atrás dos cantores marchava Osasias. Segundo pela metade das autoridades de Judá, os seguintes sacerdotes tocavam trombetas, marchavam em seguida Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. Depois vinha Zacarias, filho de Jonatas e neto de Semaías. Seus outros antepassados foram Matanias, Micaías e Zacur. Do grupo da família de Asaf, Zacarias era seguido pelos outros membros do grupo de famílias: Semaías, Azarel, Milalai e Gelalai, Maai, Netanel, Judá e Anani. Todos eles levavam instrumentos musicais do tipo que tocava o rei Davi, homem de Deus. Esdras, o mestre da lei, ia na frente deste grupo. No portão da fonte, eles subiam as escadas que levavam até a cidade de Davi, passaram pelo palácio de Davi e voltaram para a muralha do portão das águas do lado leste da cidade. O outro grupo daqueles que louvavam a Deus saiu para a esquerda, também andando em cima da muralha, e eu segui com metade do povo. Nós fomos desde a Torre dos Fornos até a muralha larga. Dali passamos pelo portão de Efraim, pelo portão de Gesana, pelo portão dos peixes e pela torre de Ananel e pela torre de Sem, até chegarmos ao portão das ovelhas, e a marcha terminou perto do portão do templo. Então os 2 grupos chegaram até a área do templo, junto com os chefes que estavam no meu grupo. Também havia os seguintes sacerdotes que tocavam trombetas: Eliaquim, Maazéias, Meniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias. E também Maazéias, Semafas, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Elizer. Os cantores chefiados por Jeraías cantavam o mais alto que podiam. Naquele dia foram oferecidos muitos sacrifícios e o povo estava muito contente e feliz, pois Deus os havia enchido de alegria. As mulheres e as crianças também entraram na festa, e o barulho que o povo fazia podia ser ouvido de longe. Ainda naquele dia foram nomeados homens que ficaram encarregados do depósito onde eram guardadas as ofertas para o templo, e também a 10ª parte das colheitas e os primeiros cereais e frutos colhidos cada ano. Esses homens recolhiam nas fazendas de perto das várias cidades as contribuições exigidas pela lei para os sacerdotes e levitas, conforme a lei mandava. Todo o povo de Judá estava contente com o serviço dos sacerdotes e dos levitas, porque eles haviam realizado as cerimônias de purificação e as outras cerimônias que Deus havia mandado. Os músicos do templo e os guardas do templo também cumpriam os seus deveres de acordo com os regulamentos feitos pelo rei Davi e pelo seu filho Salomão. Desde a época do rei Davi e de Asaf, o músico, muito tempo atrás, os músicos haviam dirigido os hinos de louvor e de agradecimento a Deus no templo de Zorobabel e também no de Neemias. Todo o povo de Israel dava diariamente ofertas para o sustento dos músicos e dos guardas do templo. O povo dava uma oferta sagrada para os levitas e estes entregavam aos sacerdotes a sua parte.